Globo. Papo de Sábado. Muito bem, agora 11 horas 53 minutos e vamos à nossa entrevista da semana bombástica, polêmica. Paulo Paim, senador Paulo Paim, presidente da CPI da Previdência. Ele conversou com a gente, falou um pouco sobre essa questão da previdência privada que nos atinge diretamente, pelo menos eu espero aposentar um dia, né? Você que está me ouvindo também espera aposentar um dia. Eu já perdi a esperança, Juninho. Eu ainda não perdi não, a esperança é a última que morre. E ele falou um pouquinho sobre a previdência do Brasil, deu algumas declarações bem complicadas, bem pesadas, né, Yuri? Deu muito. O Yuri que gravou com ele, uma entrevista gravada, evidentemente, ele não está aqui no estúdio com a gente, mas ele falou muita coisa e vamos conferir agora, 11 horas 54 minutos. Papo de Sábado, entrevista da semana. Bom dia, senador, satisfação em falar com você, receber o senhor aqui no Papo de Sábado. Senador, o senhor é presidente da CPI da Previdência, já se posicionou contrário à reforma do setor previdenciário, dizendo que não tem déficit. Por que não tem déficit e o que esperar dessa CPI? Senador, bom dia. Olha, não há déficit que está comprovado, né? Junto com todos os que falaram naquela CPI até o momento, nessa CPI que eu presido, e o senador relator, o Hélio José, nós ouvimos mais de 100 pessoas, mais de 300 requerimentos de informações que remetemos aos órgãos competentes e deram retorno. Foram cerca de 32 audiências públicas. E até o momento, cruzando todos os dados e com as informações, o que nós percebemos? O que existe é uma questão de gestão e má administração e desvio do dinheiro da Previdência para outros fins. Por exemplo, eu fui constituinte de 87 a 88 e nós botamos lá que, além da contribuição de empregado e empregador, tinha também que ir para a Previdência, contribuição sobre faturamento, sobre lucro, PIS/PASEP, jogos lotéricos e, enfim, toda vez que você compra um imóvel, você também compra ou faz, você tem que também repassar uma parte para a Previdência. O governo não manda nada disso para a Previdência. Só isso são bilhões e bilhões de desvio, né? Só manda a contribuição de empregado e empregador. Do outro lado, também, os tal de refis, aquelas renegociações que eles fazem e acabam perdoando juro, multa e até parte do principal para os grandes devedores, mais bilhões de reais. Além disso, nós temos aí os chamados devedores contumaz, que hoje já chegam a mais de 900 bilhões que devem para a Previdência e ninguém entende por que o governo não agiliza, não executa, não cobra. Tente você não pagar o imposto de renda para ver o que acontece. Você vai ser caçado rapidamente e vai ter que responder até com prisão. Agora, a Previdência ninguém paga, quem não quer não paga e fica por isso mesmo e ainda acabam dando anistia. Isso é inaceitável. Em resumo, entre sonegação, roubo, desvio, apropriação indébita, que hoje chega a ser, por ano, mais de 30 bi, que ele desconta o trabalhador e não repassa para a Previdência, nós chegamos à conclusão, se pegarmos só as últimas 2 décadas, dá mais de 2 trilhões de dinheiro que devia entrar na Previdência e não entrou. Por isso que eu digo que ela é superavitária. Senador, quando montamos o sistema previdenciário, tínhamos 6 trabalhadores ocupados em uma nação jovem que financiava um aposentado com expectativa de vida, às vezes, inferior a 60 anos, né? Hoje as coisas são diferentes. Além de nossa população ter envelhecido, senador, as formas de trabalho também mudaram, gerando uma consequência de termos aí a média de 1,7 brasileiros ocupados para financiar um brasileiro aposentado. Mesmo diante de tudo que o senhor expôs, você acredita que uma hora essa reforma vai ser necessária? E caso o senhor ache que seja necessária, qual seria a proposta ideal para resolver esse impasse? Nós já sabíamos que só a contribuição de empregado e empregador, como aconteceu em diversos países do mundo, não resolveria. Por isso que ampliamos as contribuições, como expliquei acima, para resolver essa questão.
do chamado bônus demográfico. Se hoje simplesmente parassem de desviar o dinheiro da Previdência para outros fins, nós não teríamos nenhum problema para as próximas décadas, eu diria que dá quase pelo próximo século. Porque há quem diga, e eu falo em 2 tri, que o desvio pode chegar a mais, o dobro do que isso, o dobro desses números que eu estou aqui colocando. A reforma que precisa hoje é de gestão. Tem que pagar. Cumpram uma Constituição e mandem para a Previdência aquilo que já arrecadam e não mandam. Mandam para outras áreas, mandam para o Judiciário, mandam para outro setor do Executivo, mandam para o próprio Legislativo, pagam servidores, pagam militares com o dinheiro da Previdência. Esse é o problema. Financiamento de campanha. Vou dar um exemplo. Dá para admitir que Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú sejam grandes devedores? JBS teve lucro ano passado de mais de 100 bi e deve ainda 3,5 bi para a Previdência? É isso que não dá. Se fizessem hoje o que eu chamo uma operação lava-jato em cima daqueles que assaltam a Previdência de uma forma ou de outra, com certeza a situação da Previdência estaria resolvida. Falta é firmeza, coragem para cobrar dos malandros que estão desviando trilhões da Previdência. Senador, todas as reformas propostas por esse governo sempre tem o mais pobre e o trabalhador assalariado como o mais prejudicado, né? Falta à população essa percepção, ir para a rua, reivindicar, para que essa onda de retirada de direitos cesse? Com certeza. O que aconteceu no Brasil? Venderam a imagem para o povo brasileiro que se afastasse a presidenta Dilma, tudo estaria resolvido. Afastaram e piorou muito. Olha só, os investimentos diminuíram em saúde, educação e segurança. Essas reformas cruéis, previdência trabalhista. E esse povo que tinha essa visão acabou desanimando, ficou desiludido, que foi às ruas e depois viu que cometeu um erro. Aqueles que defendiam, e eu me incluo entre eles, a presidenta Dilma, só que eu me incluo entre eles como defensor, mas não desanimei. Esses também desanimaram, porque viram uma presidenta eleita legitimamente, pela via democrática, ser afastada de forma truculenta, né? Isso também criou um desânimo. Então o Brasil hoje precisa ter esperança. Eu tenho falado muito no verbo esperançar. Esperançar e fazer acontecer. Para isso, é sim o caminho. O caminho é mobilizar, pressionar. Eu defendo a ideia de grandes encontros regionais, estaduais e até mesmo a nível nacional e pressionar o Congresso e esse executivo que está aí, não aceitando que venham tirar dos pobres aquilo que eles já pagaram pelos números que eu dei acima. E vamos agora, no mês de outubro, novembro, distribuir o resultado do trabalho para a CPI para cada deputado, para cada senador, a verdade sobre a Previdência. Somente a pressão popular é que vai fazer que esse governo que está aí, que só tem compromisso com os grandes, tipo o sistema financeiro e grandes empresários, e não tem compromisso com o povo, pare de atacar os pequenos e pense mais, como a gente chama, de atacar os grandão e vá fazer pressão. Por exemplo, por que não tributa grandes fortunas? Né? Por que não vai para cima dos grandes, só os pequenos? E só a pressão popular que vai fazer acontecer. Esse governo vem de leão da pátria, agora aí 57 estatais privatizadas, setores estatais, entregando a Amazônia para as grandes mineradoras. A taxa de juros continua altíssima. Onde nós vamos pagar? O desemprego aumentando. Precisa muita pressão popular e por isso eu defendo a tese das diretas já. Para mim tinha que eleger um novo Congresso e um novo Executivo. Senador, já encerrando aqui, nós sabemos que as coisas não andam bem para o lado do Temer, né? Principalmente quando o assunto é parlamentares para aprovar a reforma da Previdência. Com a sua experiência, o senhor acredita que haverá uma feira de compra de votos novamente, semelhante à que houve na votação
daquela denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente? Com certeza já está vendo. Ele compra voto para todo lado. Teve aí uma denúncia que um deputado fez, e a imprensa publicou, as televisões publicaram, que ele disse que ofereceram 8 milhões para ele em diversos cargos no governo, para ele votar favorável ao presidente Temer, e ele denunciou e não votou, bem que ele fez. É vergonhoso como a quadrilha instalada com o Temer hoje compra os votos de forma, eu diria até escancarada perante a sociedade brasileira. Fez isso na reforma trabalhista, fez isso para ele não ser afastado, vai fazer de novo, porque vai vir uma outra denúncia contra ele, maior gravidade, e na reforma da Previdência ele está tentando fazer, mas há uma certa resistência, porque o povo sabe que essa reforma da Previdência visa entregar a Previdência para o sistema financeiro, já que com a reforma trabalhista ele só atendeu os interesses do grande empresariado a nível nacional, que banqueiro não gera emprego, gera meia dúzia de empregos se comparar os lucros bilionários que eles têm. Agora, quem gera emprego e agora vai ter a mão de obra mais barata, vai pagar menos encargos, é o empresariado. Então ele entregou a fatura para o empresariado, agora quer entregar para os banqueiros, fazendo a reforma da Previdência. Só que com a reforma da Previdência, ele vai ter uma enorme dificuldade. Primeiro, o apelo popular é muito forte e a campanha contra os senadores e deputados que votarem favorável à reforma será muito forte. Eles estão enterrando a vida política deles se eles fizerem um crime desses contra o povo brasileiro. Um outro dado importante é que a reforma da Previdência é uma emenda constitucional. Ele precisa 309 votos. Ele não tem 309 votos na Câmara dos Deputados. 309 em 513. No Senado, ele precisa 49 em 81. Também não tem. Por isso que eles não votaram. E provavelmente não vão votar. A não ser que eles inventem um remendo, fazer uma meia-sola, só para enganar a torcida, mas sinalizar para o mercado que eles fizeram a reforma. Eu tenho uma grande esperança. Tenho viajado muito o Brasil todo, falando sobre a CPI da Previdência, que eu consegui 62 assinaturas, eles achavam que eu não conseguia nem 27, e a CPI vai mostrar resultados concretos. Por isso que eu acho que a reforma da Previdência eles não vão conseguir aprovar. Como eles querem, não. Só se fizerem uma picaretagem lá, de um remendo para todo lado. Paulo Paim, presidente da CPI da Previdência, falou muita coisa aí que é complicada, né? Falou bastante, Juninho. Eu anotei alguns pontos aqui, quem estava na live deve ter visto eu escrevendo o tempo todo aqui, É verdade. Primeira coisa, ele fala aqui de desviar dinheiro da Previdência para outros fins. Para quem não sabe, isso ele está se referindo à DRU, que é a desvinculação da Receita da União. O que acontece? Você pega parte do dinheiro indo para a Previdência e também para a saúde e desvincula. O problema é para onde vai. Ele vai ou para a saúde ou para a educação, que é compreensível, mas na maioria das vezes não vai. Exatamente. É o que diz a lei. Sabe para onde que ele vai? Pagar dívidas, pagar os juros da dívida. Os juros da dívida. Pagar os juros da dívida. Então, Exatamente. Os juros da dívida que é o grande problema do Brasil hoje. Que você acumula uma dívida, toda dívida, se você trabalha no banco, Juninho, se eu for lá, pega um dinheiro, eu tenho que pagar um juros em cima desse dinheiro. É o que acontece, né? Outra coisa que ele fala dos grandes devedores também, JBS e bancos, esse é o problema do Brasil. Só que, e o caminho é sim as ruas, isso eu concordo com ele, né? E primeiro que a gente vai precisar de uma reforma política também para fazer essa reforma da Previdência, para acabar os roubos, todos esses desvios falados. Aí, deixa eu só fazer um adendo nisso que você está falando. É muito complicado para a população aceitar perder direitos na Previdência e dar de cara agora essa semana com 51 milhões no apartamento do Gedel. Aí pois é difícil. É difícil demais. Mas você sabe qual que é o grande problema da Previdência, Juninho? Diga. Magistrado, os juízes e tudo mais, as aposentadorias de políticos e as aposentadorias do Ministério Público. Sabe quantos anos o nosso presidente da República aposentou? 50 anos de idade. 55? 55 ou 50? Eu sei que foi nessa casa. E que ele quer que o cara trabalhe até 70 anos aí. Morre de trabalhar. Cadê o exemplo?